queridos que acompanham aqui o canal do Estação Nerd, bem-vindos mais uma vez a esse quadro voltado exclusivamente para cinema. Hoje a gente vai falar sobre O Tempo, Old, o novo filme do M. Night Shyamalan. E antes de eu começar a falar do filme, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de chegar aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeo novo aqui. Caso você goste desse conteúdo e queira conferir mais coisas com relação a cinema, você pode também conferir o meu canal aqui no YouTube, Sessão Restrita, o link está aqui embaixo na descrição, assim como a minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre comentando filmes que eu vejo ao longo das semanas. Uma coisa bem interessante que acontece no caso do M. Night Shyamalan é que boa parte dos meus amigos, inclusive amigos cinéfilos que me acompanham e tudo mais, tem a impressão de que eu sou hater do Shyamalan, que eu vou assistir os filmes dele com ranço, que eu vou pra não gostar, e na realidade é o extremo oposto. Todos os filmes do Shyamalan eu vou ver com muita curiosidade, eu vou ver com muito interesse, porque eu sou fascinado pelo conjunto da obra dele como obra cinematográfica. Eu gosto muito do conceito da filmografia dele, da maneira como ele trabalha com a fantasia a partir de elementos muito concretos, muito realistas, da maneira como ele lida com a dubiedade entre o que você está vendo e o que realmente está acontecendo, o que você acredita e o que você deixa ou não de acreditar, né? Então essa relação da fé no místico e da não fé, a explicação ou falta de explicação, é uma coisa que sempre me fascinou muito, e isso, claro, tem tudo a ver com a coisa das revelações, né? Dos plot twists na maior parte dos filmes dele de suspense e terror. Claro que eu tenho, de fato, vários problemas com os filmes dele, principalmente aqueles que ele fez Entre a Dama na Água e Depois da Terra. Eu acho muito ruins todos esses, por vários motivos diferentes, diga-se de passagem, ainda que me interessem algumas coisas específicas desses universos. Mas vou dizer uma coisa, apesar de uma recepção, pelo visto, um bocado mista, né, com relação ao Old, O Tempo, eu considero esse daqui o melhor filme do Shyamalan desde O Corpo Fechado e dos Sinais. Aqui ele faz meio que uma adaptação, eu coloco entre aspas, porque na verdade é uma adaptação muito livre, né, de uma graphic novel chamada Sandcastle, né, Castelo de Areia. E no filme dele, especificamente, o conceito é o seguinte: é uma família, pai e mãe, interpretados pelo Gael Garcia Bernal e pela Vicky Krieps, né, que muita gente conhece do Trama Fantasma. Eles vão com os dois filhos, uma menina mais velha de uns 11, 12 anos e um menino mais novo de 6, para um resort perto de uma praia, e lá eles são conduzidos até uma praia específica, que o pessoal diz que é paradisíaca, que poucas são as famílias selecionadas para ir para lá, mas quando eles chegam nesse lugar paradisíaco, algo de muito errado começa a acontecer. Não só eles fazem uma descoberta bem macabra lá, como eles começam a perceber que o tempo passa de uma maneira diferente, e rapidamente eles começam a envelhecer. Esse é um conceito que, falando de maneira mais ou menos simplista, pode até soar como parte de um universo, sei lá, do Christopher Nolan, por exemplo. Mas não, muito pelo contrário. Aqui no Tempo, o que o Shyamalan faz é exatamente aquilo que ele faz melhor em alguns dos melhores filmes dele e também em alguns dos que não funcionam tão bem, que é criar uma sensação de estranheza, né, a partir dessa ambientação idílica, dessa ambientação normal. Quer dizer, você está junto com aqueles personagens, passando por aquela barreira florestal, né, por aquele ambiente tão tropical, entrando naquela praia por aquelas rochas, tudo parece tão agradável, tão bonito, e ao mesmo tempo a gente sabe desde o começo, sem muitas pistas, tá? Não é um filme que fica o tempo inteiro martelando a você que alguma coisa muito ruim vai acontecer, não. Mas é uma estranheza que está exatamente no trabalho de câmera. Você sabe que tem coisa a mais para acontecer ali, mas se você não viu o trailer, talvez você não faça a mínima ideia do que vem pela frente. E outra coisa muito característica do cinema dele, que inclusive me faz admirar muito o trabalho dele do início da década de 2000, é o ritmo muito deliberado da ação. Quer dizer, apesar de você não ter um filme tão comprido, né, um filme de pouco menos de 2 horas, ele demora um tempo considerável até que as principais coisas fortes e impressionantes da história comecem a se revelar. Tem toda uma contextualização não só do drama familiar, que é uma outra marca dele, né, os personagens geralmente estão passando por algum tipo de crise, né, no sexto sentido tá lá o menino com a mãe passando por uma relação de incomunicabilidade, no Corpo Fechado também, conforme os personagens vão entendendo a patologia do Bruce Willis, nos Sinais principalmente, né, que tem uma situação de luto ali que vai ser confrontada por uma realidade fantástica, e aqui você também tem um pouco dessa construção. E como o filme é inclusive fotografado em película, né, ou seja, ele tem uma cara de filme mais ou menos do final dos anos 2000, é curioso como ele meio que parece um filme do Shyamalan daquela fase ali, não em todos os aspectos, em alguns outros ele realmente parece um Shyamalan pós A Visita e Fragmentado, mas em alguns sentidos, principalmente na contextualização do drama e na maneira como ele trabalha com criança, que é outra coisa que ele faz muito nesses filmes iniciais dele, parece um filme ali de 2006, 2007 esse filme. Ou seja,
seja, o ritmo até as coisas começarem, as coisas mais perturbadoras começarem a se manifestar, é deliberado, mas é muito controlado. Nada aqui me parece, pelo menos durante a primeira metade, muito arrastado ou autoindulgente. Não parece que ele está chamando a atenção para o que ele está fazendo. Outra coisa que é uma tônica do cinema dele, que se repete aqui, é isso de você ter vários personagens tendo que entrar num processo de união, né, que nem sempre é fácil, e aqui não é mesmo fácil, para conseguir lutar contra um mal que é inexplicável, que é fantástico, que é sobrenatural. Para isso, claro, tem esse processo de acreditar primeiro que isso está acontecendo, né? De novo, voltando para a questão da fé. Quer dizer, personagens que em outros filmes poderiam ter sido super subdesenvolvidos, jogados fora rapidamente, aqui os dramas deles são muito levados a sério e são muito bem trabalhados dentro do terror que o filme propõe. E tem uma outra coisa que para muita gente pode parecer um negócio meio conveniente ou meio condescendente, né? Mas que eu achei interessante, que é o fato de que ele coloca pessoas que têm características muito específicas de trabalho. Quer dizer, tem um cara que é o médico, que vai ter uma função óbvia naquela situação ali. Tem uma mulher que trabalha, né, que é a protagonista, no caso, trabalha no museu, ou seja, entende a questão dos ossos e a decomposição, etc. Tem a outra que é uma psicóloga, que vai no momento específico querer fazer quase que uma terapia de grupo ali. E isso, apesar de ser muito funcional para a história, acaba sendo um pouco bizarro e até meio engraçado, porque eles têm que meio que repetir o que eles são a cada cena. Então o cara vai lá tentar o caminho do mar, né? O que é que ele faz? Ele tem que dizer que foi nadador, que nada muito bem, que não sei o que, não sei o que lá. O outro tem que repetir umas 2 ou 3 vezes que sabe tudo sobre estatística de seguro, porque ele trabalha com aquilo e não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, são coisas que poderiam ter sido estabelecidas desde o começo e a partir daí as ações deles deixarem claro quem eles são, mais do que eles terem que verbalizar isso. Mas isso não tira nem um pouco o mérito da elegância que o Shyamalan tem aqui no crescendo dessa história. Quer dizer, da maneira como ele carrega você por esse pesadelo que vai se tornando mais e mais sombrio à medida que, claro, o dia vai acabando e à medida que a vida desses personagens vai sendo pouco a pouco reduzida a pó. E isso vai render lá no terceiro ato, principalmente, um dos momentos mais bonitos da obra do Shyamalan. Bonitos mesmo, assim, do tipo que você se emociona e se arrepia quando você lembra do momento. Não se enganem, porque o filme tem sim algumas cenas bem horripilantes, tem uma cena específica que é até visualmente muito forte, está entre os momentos mais gráficos da carreira dele. Mas antes de qualquer coisa, antes desse apelo que ele tem com o horror e com o suspense, né, com a tensão que ele consegue provocar muito bem, existe principalmente essa sensação de estranheza crescente e de especulação com relação ao que pode ainda acontecer com aqueles personagens. Aí eu vou dizer uma coisa que pode ser para muita gente considerado um spoiler, não é exatamente um spoiler, tá? Mas é um detalhe com relação ao final. Então, se você não quiser assistir, eu recomendo que pare o vídeo aqui. Dizer que tem um plot twist no filme do Shyamalan se tornou quase que um pleonasmo, né? E aqui ele tem meio que revelações, só que não são aquelas revelações bombásticas, não é aquele twist que vira o filme de ponta cabeça, como, por exemplo, ele fez no Sexto Sentido ou como ele fez no A Vila. Na verdade, a primeira mal é um plot twist, porque é super previsível, você já meio que sabe que aquilo vai acontecer enquanto o filme está em curso, né? Os personagens até teorizam sobre aquilo. Mas aí ele tem algumas surpresas ainda que quem conhece o Shyamalan sempre pode esperar. Comprometeu um pouquinho a minha experiência com o final, porque ele começa a se arrastar demais, ele começa a entrar numa pira de não querer acabar, aquela coisa de, né, vai acabar, bom, espera que tem mais, espera que tem mais, espera que tem mais, e isso pra mim comprometeu um pouco da força do que ele fez até ali tão bem. Mas é um filme muito interessante, dramaticamente muito bem trabalhado, visualmente muito bonito e profundamente imersivo. É uma experiência de cinema muito bacana que eu fico feliz de ter tido no cinema, né, e que eu recomendo, claro, com todos os protocolos de segurança possíveis, você também experienciar dentro de uma sala de cinema. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica. Vale lembrar que também tem crítica em texto lá no Estação Nerd, que o Gabriel Luna fez. Ele assistiu ao filme comigo na cabine de imprensa e a gente ainda está planejando fazer um especial Shyamalan aqui no canal muito em breve, tá bom? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do Tempo, o novo filme do Shyamalan, se vocês curtiram ou não curtiram, qual é o ranking de vocês da carreira dele até o momento. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.